E aí, gente, tudo bom? Hoje eu trouxe aqui para vocês o que, na minha opinião, é a questão mais difícil da prova de matemática do Enem 2025. Tudo bem? Se você estiver olhando aí, talvez não seja a questão que você está imaginando, que é a questão da tangente ou a questão do logaritmo, imagino. Essas questões eu também vou trazer aqui, vou resolver, mas eu considero que essa aqui é a mais difícil. Com uma ressalva, tudo bem? Ela é uma questão que dá para você fazer pelas alternativas, então eu estou ignorando esse fato. Estou pensando, se você raciocinar bonitinho ali, qual que exigia mais. Essa aqui é uma questão que, pensando nas alternativas, ela é muito fácil. Ela sai rapidinho, você consegue eliminar 3 das 5 alternativas, e aí você testa a que passa pelo ponto desejado, e que aí você mata a questão, ok? Então, assim, feita essa ressalva, eu considero que ela sim é uma questão difícil. Vou explicar por quê. Antes, vou pedir para você deixar o like nesse vídeo e inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para você não perder os vídeos futuros. Tudo bem? Então vamos ler ela aqui, depois eu faço meus comentários. É a questão 153 do caderno azul. Em um jogo digital, há 3 personagens, um herói e 2 vilões. A programação é feita de tal forma que o herói sempre será atacado pelo vilão que estiver mais próximo dele. Uma das maneiras de confundir os vilões é movimentar o herói por trajetórias que o mantenha equidistante dos vilões, gerando indefinição entre eles e, com isso, não sendo atacado. Para a programação de uma das etapas desse jogo, o programador considerou no plano cartesiano o quadrado STUV, como a região de movimentação dos personagens, onde V e T representam as posições fixas dos vilões e S a posição inicial do herói, como mostra na figura. Qual é a equação da trajetória que o herói poderá se movimentar sem ser atacado? Então, gente, a trajetória, não é a equação, é relativamente simples de pensar. Pelas alternativas você vê que é uma reta e tem que ser essa reta daqui. Olha só, a reta aqui vai de U até S. Por quê? Ela divide o quadrado perfeitamente no meio. Ela serve como um eixo de simetria. Tudo que acontece para a esquerda acontece para a direita. Você pode ver que o próprio ponto S ele já é equidistante desses dois caras. E qualquer ponto que tiver aqui no meio também vai ser equidistante. Pelo mesmo argumento. Você consegue mostrar isso usando congruências de triângulos, mas não vem ao caso aqui, não acho necessário. Então se resume a achar a equação dessa reta. Só que com as informações que você tem, isso não é uma tarefa óbvia, ok? Você conhece esses 2 pontos. E aí, assim, depois de pensar muito, você até pode mentalizar uma solução, mas que talvez dê muita conta, e a gente quer evitar conta, certo? Então, assim, não é uma questão trivial, não. Tudo bem? Como eu disse, olhando as alternativas, você mata rápido qual é a solução. Por quê? Essa reta que eu tracei, ela tem coeficiente angular negativo. E observe que ela vai cortar o eixo Y lá em cima, certo? Ela está subindo, então tem que cortar o eixo Y num valor positivo. Com isso, só sobra a letra A e a letra B. Aí basta você pegar esse ponto, que é conhecido, e substituir em uma das 2 equações. Você vai achar que satisfaz. Então, eliminando essa possibilidade, vamos ver como que você chegaria nessa resposta. E aí eu vi muitos cursinhos até postando soluções que são muito complexas, que assim, não tem nada demais, as soluções estão impecáveis, mas elas usam ferramentas que o aluno médio ali, que está fazendo o Enem, não vai saber, ok? Dá para fazer por uma fórmula também que envolve ângulo entre retas, que é rápida, mas que é uma fórmula que às vezes nem é ensinada, ela é ensinada só por causa de 90 graus, então assim, dá para fazer essa questão de várias formas, só que muitas das vezes são complexas demais, e que eu não acho verídico um aluno normal ali, que estuda em colégio normal, saber fazer desse jeito, tudo bem? Então, vou fazer de um jeito que ele é menos complexo. Ele exige uma criatividade maior, mas vocês vão ver que não é nada de outro mundo. O que eu vou pensar? Observe que o meu problema se resume a achar esse ponto aqui, ó. Se eu achar o ponto U, eu matei o problema, porque para eu achar a equação de uma reta, eu preciso de 2 pontos. Eu já tenho um ponto, que é o ponto S. Então eu preciso achar o ponto U. Aí acabou. Como que eu posso fazer isso de um jeito bem esperto? Eu vou pegar e vou traçar esse triângulo aqui, ó. Eu vou prolongar essa reta horizontal, vou prolongar essa reta vertical aqui, e esses caras se encontram bem aqui, ó. Ok? Só fazer um pouquinho melhor. Tá feio ainda. Beleza. Esse ângulo aqui, obviamente, é 90 graus. Tudo bem? E eu conheço os lados desse triângulo. Por quê? Que lado que é esse daqui? Ele é a diferença entre as abscissas dos pontos V e S. Concordam? O V é 8, o S é 6. Então essa diferença aqui, ela dá 2. Tudo bem?
Essa diferença no y aqui é a diferença entre as ordenadas de cada ponto. Então, 6 menos 2 vai dar 4. Tudo bem? Então, esse triângulozinho aqui, ele tem lados 4 e 2. E quais são os ângulos? Eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa e esse ângulo aqui de beta. Ok? E esse triângulo, gente, ele não é exclusivo desse lado do quadrado. Eu consigo replicar exatamente ele aqui em cima. Observa só, aqui e aqui. Por quê? Aqui é 90 graus, concordam? Alfa e beta são complementares, porque a soma deles dá 90. Como esse ângulo todo aqui, ó, é 180, aqui já tem 90, aqui já tem beta, então aqui só pode ser o alfa. Aqui é 90, então aqui só pode ser quem? O beta, beleza? E como é um quadrado, ou seja, esse lado é igual a esses triângulos são congruentes, porque eles têm os mesmos ângulos internos e um dos lados é igual. Então a proporção deles é 1 para 1. Ou seja, eles são exatamente iguais esses triângulos. Você pode pensar que você simplesmente pegou o raciocínio inteiro que você fez para V e S, você pode fazer para U e V. Basta você girar o quadrado ali que você tem exatamente a mesma figura. Então significa que esse cara aqui, ó, ele tem que medir 2 e esse cara aqui, ele tem que medir 4, ok? Significa o seguinte, se eu analisar o ponto U e o ponto V, a diferença das coordenadas vai ser de 4 e de 2. Significa o seguinte, o x do ponto U, ele é simplesmente o x do ponto V menos 4 unidades, porque eu cheguei 4 unidades para a esquerda. E o y do ponto U, ele é simplesmente o y do ponto V mais 2 unidades, porque eu peguei o ponto V e cheguei 2 unidades para cima, ok? Então, quanto que esse cara aqui vale? Ele vale 8 menos 4, que é 4. Quanto que esse cara aqui vale? 6 mais 2, que é 8. Ou seja, o ponto U, ele tem coordenadas 4 e 8. E aí acabou o problema. Porque aí, como que eu acho a reta? Eu preciso achar o coeficiente angular da reta, certo? Que é o m. Então, o m da reta, ele é ΔY dividido por ΔX. Ou seja, é 2 menos 8 dividido por 6 menos 4. Concorda? Y de um menos y do outro dividido por x de um menos x do outro. Então, isso aqui vai dar menos 6 sobre 2, ou seja, menos 3. Se você conhece o coeficiente angular, aí você usa a equação da reta, que é y menos y0 igual a m vezes x menos x0. x0 e y0 são as coordenadas de um dos pontos. Pode ser tanto o S, tanto o U. Dá na mesma. Vou usar o S porque sim, ok? Então vai ficar y menos 2 igual a menos 3 vezes x menos 6. Ou seja, isso aqui dá menos 3x mais 18. Passa o 2 para lá, vai ficar y igual a menos 3x mais 20. Essa aqui é a nossa resposta, tá? Na letra A. Tudo bem? Então, vocês veem que é uma questão que ela não é simples. Essa ideia que a gente tem de usar as semelhanças de triângulos e, digamos, as proporções entre os pontos, ela é simples, mas ela não é óbvia. A gente normalmente quer sair equacionando reta, usar retas perpendiculares ali e tudo, e vai dar umas contas muito feias. Mas esse jeito aqui é um jeito relativamente simples e que você economiza tempo fazendo as contas rapidamente, ok? Claro, a forma mais rápida de fazer essa questão, na verdade, é testando as alternativas. Mas eu quis aqui mostrar uma solução que eu acho que é bonita e elegante, que ela não gasta muita conta e nem muito tempo. Beleza? Então tá aí, resposta da questão 153, letra A.